Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento de janeiro varria os caminhos estreitos do pequeno cemitério do Brooklyn, fazendo tremer os galhos dos velhos carvalhos e espalhando finas partículas de neve sobre as lápides. As nuvens carregadas refletiam o humor sombrio do céu, como se a própria natureza estivesse chorando junto com ele. Ethan Parker, um homem na casa dos 40, impecavelmente vestido, mas enrugado pela dor, ajoelhou-se diante de uma sepultura recém-cavada. Suas mãos tremiam, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, fitavam a lápide com o nome gravado. Margaret Parker, de 1985 a 2026. O mundo ao seu redor parecia ter perdido toda a cor. Até o sol lutava para romper as nuvens, e o frio mordia sua pele como uma lembrança cruel da perda que acabará de sofrer. Ethan se sentia vazio, traído pela vida, incapaz de compreender como a existência podia ser tão cruel. Ele passou as mãos pela pedra fria, murmurando o nome da esposa repetidamente, como se pronunciar aquelas palavras pudesse trazer um pouco de calor de volta ao seu coração congelado. Margarida. Margarida. Naquele instante, uma voz frágil quebrou o silêncio gélido do cemitério. Sua esposa está viva. Ethan deu um pulo ofegante. Virou-se rapidamente e viu uma menininha. Suas roupas estavam rasgadas, seu cabelo emaranhado e sujo, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Refletiam tanto medo quanto uma determinação que nem mesmo os adultos ousariam demonstrar. Quem é você? Ethan gaguejou com a voz trêmula e embargada pela emoção. Meu nome é Lily, respondeu a menina com uma voz suave, porém firme. E eu sei coisas que você não sabe. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Logicamente ele deveria ter ignorado a criança, descartado-a como uma mera miragem de sua mente perturbada. E no entanto algo em seu olhar, em sua postura, na sinceridade de suas palavras, o fez hesitar. A chuva começou a cair, fina e fria, mas Ethan permaneceu imóvel. Lily deu um passo em sua direção, timidamente erguendo a mão para tocá-lo, como se quisesse lhe oferecer uma ponte para a esperança que ele pensava estar perdida. Sua esposa, ela não está morta, sussurrou Lily. Eles a levaram embora. Não sei exatamente para onde, mas posso ajudá-lo a encontrá-la. O coração de Ethan começou a bater tão forte que ele pensou que fosse explodir. Imagens de Margaret, sorrindo e demonstrando carinho, passaram pela sua mente. E pela primeira vez em dias, um tênue fio de esperança surgiu em seu coração despedaçado. Ele se levantou lentamente, tremendo de frio e emoção, olhando para a menina com uma mistura de incredulidade e necessidade desesperada. Mostre-me onde ela está, disse ele finalmente com a voz trêmula, mas repleta de uma nova determinação. Lily assentiu com a cabeça, e os dois desapareceram na chuva torrencial, deixando para trás a sepultura fria e a cidade silenciosa. Testemunhas de uma esperança que ninguém ousara imaginar. A chuva continuava a cair, transformando as ruas do Brooklyn em rios estreitos e cintilantes. Ethan Parker, com o coração ainda despedaçado, seguia Lily, a garotinha que acabará de virar seu mundo de cabeça para baixo. Seus passos ecoavam nos becos desertos, mas ele não tinha medo. Pela primeira vez em dias, um propósito o impulsionava: encontrar Margaret. Lily caminhava com passos firmes, apesar de suas botinhas gastas. Ela não falava muito, mas cada movimento parecia calculado, preciso, como se soubesse exatamente para onde ia. Ethan a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Por quê? Por que me ajudar? Perguntou ele finalmente. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se temesse que o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Lily virou ligeiramente a cabeça, os olhos brilhando na penumbra. Porque eu preciso de justiça. Sua voz tremeu um pouco, mas ela não hesitou. Minha mãe, eles a levaram. E eu não vou deixar que isso aconteça com a sua. Ethan sentiu uma dor surda atravessar seu coração. Uma criança já havia vivenciado o que ele nem sequer ousava imaginar, mas ele não tinha tempo para autocomiseração. Seu instinto o impelia a agir. Eles chegaram em frente a um armazém abandonado, um enorme prédio de tijolos vermelhos cujas janelas estavam tapadas com tábuas e cobertas de poeira. O ar úmido cheirava a mofo e ansiedade. Lily parou em frente à porta de metal, virando-se para encará-lo. Pronto, é isso. Ethan observou o lugar, sua mente lutando para assimilar o que estava prestes a ver. Havia algo sinistro na forma como o prédio se erguia como uma armadilha invisível. Mas a esperança ardia forte em seu coração. Margaret estava lá, viva. E isso era tudo o que importava.
Com cautela contornaram o armazém até uma pequena janela meio quebrada. Ethan inclinou-se para olhar e sentiu a respiração falhar. Numa cama estreita, uma figura jazia estendida. Uma mulher, Margaret. Sua respiração era superficial, mas constante. Parecia frágil, quase espectral, rodeada por pessoas que Ethan não reconhecia. É ela, é mesmo ela, murmurou ele, com os olhos cheios de lágrimas. Lily colocou a mão no braço dele para acalmá-lo. Precisamos ser discretos, há muitos deles. Ethan assentiu com a cabeça. Ele havia passado a vida controlando números, negócios, contratos. Mas nunca sentirá tanto medo e adrenalina ao mesmo tempo. Hoje não era uma transação ou um investimento que importava. Era a vida de sua esposa. O vento soprava pela janela quebrada, trazendo consigo um frio gélido. Ethan sabia que aquele momento seria o início de uma luta que jamais imaginara. Uma luta onde o amor e a coragem seriam suas únicas armas. E no silêncio trêmulo da chuva, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo: ninguém faria mal a Margaret Parker impunemente. Após observarem o armazém das sombras de um beco, Ethan e Lily se retiraram para elaborar um plano. A chuva havia parado, mas o ar continuava pesado e úmido, carregado de tensão. Ethan sentia a mente a mil, tentando entender como sua vida poderia ter mudado tão repentinamente. Quem são essas pessoas? Perguntou Ethan, cerrando os punhos. E por que Margaret? Lily olhou para ele com seriedade. Seus olhos refletiam uma maturidade que sua idade não sugeria. Esses não são criminosos comuns, explicou ela. Eles fazem parte de uma rede que tem como alvo pessoas importantes para conseguir o que quer. Margaret sabia demais, e eles queriam fazê-la desaparecer. Ethan sentiu o sangue gelar nas veias. Margaret, sua doce e carinhosa esposa, estava envolvida em algo perigoso, algo que ela havia mantido em segredo dele. Ele percebeu que conhecia apenas uma fração da vida da mulher que amava. Mas, como você sabe de tudo isso? Perguntou ele, incrédulo. Lily baixou os olhos por um instante e murmurou. Minha mãe, ela também desapareceu. Essas pessoas destruíram minha família. Venho caçando-as há anos. E agora sei como salvar a sua. Ethan sentiu um nó na garganta, uma sensação de emoção se formando. Aquela criança, pouco mais velha que um garoto do ensino fundamental, carregava o peso de uma vida inteira de dor e perda em seus pequenos ombros. E ainda assim, ela havia encontrado forças para seguir em frente e ajudar um estranho. Eles decidiram retornar ao armazém na noite seguinte, quando a segurança estaria mais baixa. Mas, para agir com eficácia, Ethan precisava entender com o que estava lidando. Ele começou a investigar a vida secreta de Margaret. Ele logo descobriu que Margaret trabalhava há vários meses em um projeto humanitário com o objetivo de expor uma poderosa organização que explorava crianças e desviava enormes quantias de dinheiro por toda a cidade. Ela havia recebido ameaças, que escondeu de Ethan para protegê-lo. Mas a ameaça se tornou real e brutal. Eles a sequestraram. Ethan se sentiu traído, mas acima de tudo, impotente. Seu mundo inteiro parecia estar desmoronando novamente. Mas Lily, sentada ao lado dele na calçada molhada, colocou uma pequena mão sobre a dele e disse calmamente: Você não está sozinho. Nós vamos salvá-la. Pela primeira vez em dias, Ethan sentiu a esperança reacender. Ele sabia que a estrada seria perigosa, que cada passo poderia ser observado, que cada erro poderia ser fatal. Mas ele não tinha escolha. Margaret estava viva, e ele precisava encontrá-la. Conforme a noite caía sobre o Brooklyn, Ethan e Lily arquitetavam seu plano com precisão cirúrgica, determinados a se infiltrar no armazém, confrontar o desconhecido e trazer Margaret de volta para casa. Cada minuto que passava os aproximava do perigo, e da verdade sobre as forças que haviam destruído seus mundos. A noite envolveu o Brooklyn no manto negro e silencioso, quebrado apenas pelo lamento distante das sirenes e pelo sussurro do vento nos becos. Ethan e Lily aproximaram-se do armazém abandonado. Cada passo ecoava nas pedras molhadas do calçamento, lembrando-os de que o perigo estava próximo. Lily ergueu a mão, sinalizando para Ethan parar. Silêncio, murmurou ela. Eu sei o caminho. Tem uma porta nos fundos, menos vigiada. Ethan seguiu a menina, com o coração disparado. Cada segundo parecia uma eternidade. Suas mãos tremiam levemente, mas ele tentou mantê-las imóveis. Sabia que não haveria uma segunda chance. Margaret estava lá, em algum lugar naquele armazém, e ele precisava salvá-la. Eles chegaram à porta dos fundos dilapidada. Lily tirou uma pequena ferramenta do bolso e manipulou a fechadura com uma destreza surpreendente. O clique silencioso da porta se abrindo fez um arrepio percorrer a espinha de Ethan. Como? Você sabe fazer isso? Perguntou ele em voz baixa.
Aprendi a sobreviver, respondeu ela simplesmente sem levantar o olhar. Eles entraram no armazém. O ar estava denso de poeira e cheirava a metal. Figuras se moviam vagamente na escuridão. Ethan reconheceu imediatamente um dos homens que mantiveram Margaret em cativeiro na noite anterior. Um homem alto de semblante severo, guardando um corredor que levava à sala central. Fique atrás de mim, sussurrou Ethan. Mas Lily balançou a cabeça negativamente. Não, eu sei como passar por eles sem que nos vejam. Sigam-me. Com uma precisão quase sobrenatural para sua idade, Lily os guiou por um labirinto de caixas e corredores escuros. Cada respiração era calculada, cada movimento silencioso. Finalmente chegaram a uma porta de metal trancada, mas entreaberta. Através da abertura, Ethan vislumbrou Margaret. Ela estava deitada em um colchão fino, os olhos fechados, pálida, mas respirando. Margaret, murmurou ele, sentindo as pernas tremerem. Lily olhou em volta. Vou distrair os guardas. Você abre a porta e atira de lá. Antes que Ethan pudesse protestar, a garotinha apareceu no corredor, fazendo um pequeno ruído. Os dois guardas se viraram surpresos e Lily, rápida como um raio, atirou um pequeno objeto aos pés deles, fazendo-os tropeçar e cair no chão. Ethan aproveitou a oportunidade. Ele arrombou a fechadura e entrou no quarto. Margaret abriu os olhos lentamente e um leve sorriso iluminou seu rosto, apesar de sua fraqueza. Ethan, ela murmurou com a voz trêmula. SHHH, estou aqui. Nunca vou deixar você se machucar, respondeu ele, levantando-a delicadamente. Eles estavam recuando em direção à saída quando os guardas se levantaram, gritando. Mas Lily, que já estava em movimento, atirou uma série de pequenos objetos para distraí-las novamente. Ethan carregou Margaret nos braços enquanto corriam em direção à liberdade. Cada passo era uma batalha contra o tempo e o medo, mas a determinação de Ethan era mais forte do que nunca. Finalmente, eles chegaram à porta dos fundos e mergulharam na noite úmida, desaparecendo nos becos do Brooklyn. Pela primeira vez em dias, Ethan sentiu um calor no coração. Margaret estava viva e, graças a Lily, eles haviam escapado do perigo iminente. Mas uma pergunta permanecia em sua mente. Quem estava por trás de tudo isso e por que Margaret havia sido escolhida como alvo? Ele sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. A chuva havia parado, mas a noite parecia mais pesada do que nunca. Ethan, carregando Margaret nos braços, caminhava pelas vielas do Brooklyn, seguido por Lily que, apesar de seu pequeno tamanho, mantinha um olhar atento às sombras ao redor deles. Cada esquina parecia esconder um perigo. Ethan sabia que os sequestradores ainda não tinham desistido. As sirenes distantes e o eco dos carros criavam uma sensação opressiva, mas ele se agarrou a Margaret, sentindo a fragilidade da esposa em seus braços. Ao chegarem a um pequeno apartamento dilapidado pertencente a uma antiga amiga de Lily, finalmente puderam parar. Margaret estava fraca mas consciente, e Ethan conseguiu deitá-la em uma cama. Seus olhos encontraram os de Ethan, repletos de gratidão e medo. Ethan, Ela começou, mas sua voz foi diminuindo, exausta. Lily sentou-se ao lado delas, colocando a mão no ombro de Margaret. Ela está segura por enquanto, disse com confiança. Mas precisamos descobrir quem são eles e por que a levaram. Ethan respirou fundo, e apesar do cansaço e do medo, começou a questionar Margaret sobre o que havia acontecido antes de seu sequestro. Ela relatou como parte de seu projeto humanitário, havia descoberto uma organização clandestina que explorava crianças e desviava fundos públicos. Suas ameaças foram ignoradas pelas autoridades locais, e ela tentou continuar sua investigação em segredo. Mas os sequestradores finalmente a localizaram e a capturaram para silenciá-la. Para Ethan, cada palavra era uma punhalada pelas costas. Ele sempre achou que conhecia sua esposa, mas a força e a coragem que ela demonstrara nas sombras superaram tudo o que ele imaginara. Eles nunca mais devem fazer isso, murmurou Ethan, cerrando os punhos. E eu vou garantir que eles paguem por isso. Lily assentiu com a cabeça, determinada. Eu sei onde eles estão escondidos. Eles têm um quartel-general em um antigo armazém perto do porto. Se quisermos detê-los, é lá que precisamos atacar. Margaret colocou a mão sobre a de Ethan. Precisamos ter cuidado, mas estou pronta para lutar com você. Uma nova força dominou Ethan. O medo deu lugar a uma fúria controlada, uma mistura de amor e sede de justiça. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas por Margaret e por todos aqueles que foram vítimas dessa organização, ele estava preparado para tudo. A pequena Lily, que também havia perdido a mãe para esses mesmos criminosos, deu um leve sorriso. Juntas podemos detê-los, disse ela. E desta vez, eles não sairão impunes.
Ao amanhecer, enquanto a frágil luz do dia filtrava-se pela janela suja do apartamento, Ethan, Margaret e Lily arquitetaram seu plano. Desta vez, eles não fugiriam. Desta vez, eles confrontariam seus inimigos, descobririam toda a verdade e poriam um fim a esse pesadelo de uma vez por todas. E no coração do Brooklyn, em algum lugar nas sombras, os sequestradores ainda não faziam ideia de que seu mundo estava prestes a desmoronar. O armazém do porto se erguia diante deles como uma fortaleza escura, seu contorno envolto na névoa da manhã. Ethan sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Margaret, embora fraca, segurava sua mão com firmeza, enquanto Lily, ao seu lado, parecia pronta para entrar em ação ao menor sinal de perigo. É aqui, sussurrou Lily, apontando para uma porta lateral que os guardas haviam deixado descuidadamente aberta. Vamos devagar, mas precisamos ser rápidos. Ethan assentiu com a cabeça. Cada passo ecoava no silêncio úmido do porto. Eles entraram sorrateiramente, escondidos pelas sombras dos contêineres e das máquinas enferrujadas. Lá dentro, a organização havia reunido dezenas de pessoas, com Margaret sentada no centro, cercada por homens armados. Ela ergueu o olhar e encontrou de Ethan. Uma mistura de medo e esperança cruzou seu rosto. Finalmente te encontrei, murmurou Ethan, entre dentes cerrados. Lily fez o primeiro movimento. Com um gesto preciso, arremessou um pequeno objeto de metal que derrubou 2 guardas. Ethan, no instante, agarrou um bastão de metal e incapacitou um terceiro homem antes que ele pudesse reagir. Margaret, apesar da fraqueza, levantou-se e mostrou que não era apenas uma vítima. Ela havia se preparado para aquele momento. Pegou um abajur pesado e nocauteou outro sequestrador com uma precisão relâmpago. A batalha durou apenas alguns minutos, mas cada golpe desferido por Ethan, Margaret e Lily era carregado de fúria e senso de justiça. O medo dos sequestradores se transformou em caos. Alguns tentaram fugir, mas Ethan sabia que a verdade precisava vir à tona. Ele ordenou que Lily e Margaret cercassem o grupo, obrigando todos a permanecerem imóveis. Você vai pagar pelo que fez, gritou Ethan, com a voz ecoando pelo armazém. Lily então se aproximou da mesa central onde estavam localizados documentos, arquivos e provas dos crimes da organização. Ela os deixou cair no chão, revelando as atrocidades que haviam cometido: peculato, tráfico de crianças, ameaças e sequestros. Todos saberão o que você é, murmurou Margaret, com a voz fraca mas determinada. E você nunca mais machucará nenhum inocente. Em poucas horas, graças às provas e à coragem deles, a organização foi denunciada às autoridades. Os sequestradores foram presos e a polícia, atônita, só pôde reconhecer a precisão e a coragem do improvável trio. De volta ao apartamento de Lily, Ethan abraçou Margaret. Não havia mais medo nem dúvidas, apenas a certeza de que o amor e a justiça haviam triunfado. Obrigada, murmurou Margaret com os olhos marejados. Sem você, sem Lily, eu jamais teria sobrevivido. Lily sorriu timidamente. Agora somos uma equipe. E eu sempre vou cuidar de você. Ethan olhou para a menina com gratidão e admiração. Em seus olhos, ele viu não apenas coragem, mas também a esperança de um futuro melhor. Juntos, eles transformaram o desespero em força e o medo em vitória. E enquanto o sol nascia sobre o Brooklyn, iluminando os telhados úmidos e as ruas ainda silenciosas, Ethan sabia de uma coisa com certeza: a vida podia ser cruel, mas o amor, a coragem e a justiça sempre triunfavam.